ela não tem total controle de seu corpo. E esse acordo reprodutivo está longe de ser raro. Atualmente, mais de um quarto de norte-americanas tem problemas com infertilidade. E os veículos midiáticos estão dando alerta. No mundo inteiro, a humanidade está ficando cada vez mais infértil. A taxa de natalidade nos Estados Unidos nunca esteve tão baixa nos últimos 90 anos. Agora, a ciência oferece soluções. E as mães de aluguel são uma delas. Como fica claro nas propagandas que destacam esse mercado na Ucrânia. A barriga de aluguel é um processo fácil. Presenteie com a alegria da maternidade. Torne-se uma mãe de aluguel. O comércio de barriga de aluguel permite que um casal infértil implante seu embrião no útero da mãe de aluguel por um valor pré-acordado. Nos Estados Unidos, o valor pode chegar a até $200 mil. Já na Ucrânia, o país mais pobre da Europa, o valor é de apenas $30 mil. Acho que um dos medos que as pessoas têm em relação à barriga de aluguel é a ideia de comercialização do útero. Você sente que o seu útero, o seu corpo está sendo usado como um produto? De forma alguma. Mas é claro que há agências que tratam as mulheres como produtos. Posso perguntar por que você se tornou uma mãe de aluguel? O pagamento é muito bom, né? Uma mulher solteira jamais ganharia isso. Quando Olha tiver o bebê, ela vai receber $24 mil, que equivale a 6 vezes seu salário anual. Essa quantia vai mudar a vida dela. Mas eu descobri que a Olha deve dar à luz na Ucrânia. Ela não pode ficar na Polônia. Em vários países é uma prática ilegal. Então, se a mãe de aluguel der à luz na Polônia, como eles não reconhecem essa atividade, o bebê pertence a ela. Então, se Olha tentar entregar o bebê aos pais norte-americanos, ela pode ser acusada de tráfico de crianças. E o bebê ficará sob a tutela do Estado polonês. Por mais louco que tudo isso pareça, o único jeito dessas mães de aluguel darem à luz é aqui na Ucrânia, em meio à guerra. É por isso que eu e o Brian estamos na fronteira, aguardando o casal norte-americano, que viajou 10 mil quilômetros a partir de sua casa em São Francisco, para resgatar seu filho recém-nascido, Vincent, que nasceu de uma mãe de aluguel ucraniana ontem à noite, numa zona de guerra. Em algum lugar no oeste da Ucrânia. Tem gente sendo morta aqui todos os dias. Simplesmente acontece. Não tem como elas estarem em segurança. Brian e sua equipe rapidamente nos levam até um esconderijo secreto nos arredores de uma cidade no extremo oeste da Ucrânia, Lviv, onde eu finalmente tenho a oportunidade de falar com os pais do bebê Vincent. Vocês sempre quiseram ter filhos? Sempre foi o plano de vocês? Com certeza. Sim, com certeza. Sim. É claro que tem aquele lance da família, né? Joe, chegou a sua vez. Todo mundo já tem filhos? O que está acontecendo? Eu acho que é típico das famílias asiáticas. É típico das famílias portuguesas também. Das portuguesas também, não é? Mas lá no fundo, nós dois também queríamos ter filhos. Jill e Candace se conhecem desde a infância. Mas só se reencontraram depois dos 30 anos. Se reconectaram, se apaixonaram e se casaram. Quando Candace foi diagnosticada com câncer de útero, o casal recorreu a uma mãe de aluguel para formar uma família. Como era muito caro nos Estados Unidos, eles foram para a Ucrânia para realizar o procedimento e teriam que voltar 9 meses depois. Mas então, a Rússia atacou. Em toda a Ucrânia, a invasão provocou uma busca ataque desesperada de uma por nação abrigo contra outra. ou, De alguma forma... A gente não trabalhou durante um mês. Sintonizamos na CNN dia e noite. Foi assustador. Foi bem assustador. Sim. Com seu bebê em perigo, eles sabiam que a sua única opção era vir resgatá-lo. Nós queríamos educar uma pessoa, queríamos gerar uma vida e oferecer todos os dons, amor, todos os dons que nós temos. Sabe, eu quero compartilhar isso com ele. Eu quero ver o fruto disso, sabe? Quero... Eu já tô chorando. Faz algumas horas que eu conheço vocês e já dá pra saber que vão ser ótimos pais. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Quer dizer... Todo esse amor eu consigo enxergar e sentir. Muito obrigada. Sim, desde o momento em que ele era um amendoinzinho, a gente não parou de pensar nele. Toda essa ideia... É a melhor coisa do mundo. Amém. Obrigado. Mas o resgate do Vincent não está garantido.
podemos ligar para a embaixada. Ela não fica aqui. Se alguma coisa der errado, a gente tem que resolver. Então, estamos basicamente sozinhos. Mercado ilegal com Mariana Van Zeller. Oeste da Ucrânia. Estamos indo buscar o bebê Vincent. As mães de aluguel vão esperar um pouquinho. E teremos um bebê a bordo daqui 1 hora. Menos de 24 horas atrás, o bebê Vincent nasceu. Agora, Brian Stern e sua equipe de médicos estão numa missão urgente para retirá-lo de um país arrasado pela guerra. Eu sempre fico apreensivo, porque as coisas dão errado. As coisas acontecem. O plano de Brian é buscar Vincent no hospital e depois entregá-lo aos pais que estão se dirigindo a um ponto de encontro mais seguro nos arredores da cidade. Eu só vou respirar aliviado quando a gente retirar ele da Ucrânia. Lviv, Ucrânia. Beleza. Chegou a hora. Vamos ver quem está na recepção. Bom dia. Oi, bom dia. Nós viemos buscar um bebê que nasceu de uma mãe de aluguel. Não podemos entregar esse bebê agora. Não podemos entregar. Como assim? Ai, caramba, peraí. O que foi? Calma. Ela tá falando agora que o bebê só pode ser entregue pra nós. O hospital se recusa a entregar o bebê a qualquer pessoa, a não ser os pais biológicos. Mas para Brian e para a equipe do Projeto Dynamo, esse não é o único obstáculo para tirar Vincent do país. Então, o problema é que os passaportes dizem uma coisa e a certidão de nascimento diz outra, correto? Isso. Sei, entendi. Os documentos deles estão errados. E provavelmente é o nome de solteira de Candace, eu aposto. Portanto, eles não sabem se conseguem emitir uma certidão de nascimento com os nomes certos. Tá tudo bagunçado. Esses obstáculos existem por um motivo. A Ucrânia produz cerca de 2.000 nascimentos por mãe de aluguel por ano. É essencial que eles se certifiquem de que os bebês não sejam trocados, ou pior ainda, traficados. O Projeto Dynamo está do lado certo da luta, ajudando a unir famílias desesperadas. Mas o caos da guerra pode ter um efeito profundo, levando o mercado das mães de aluguel para países com menos regulamentação. Houve uma enxurrada de controvérsias sobre a decisão do governo da Índia de restringir os nascimentos por mães de aluguel, por eles considerada como uma indústria de aluguel de úteros que explora jovens carentes. A Índia já foi um dos principais destinos para conseguir uma mãe de aluguel, antes da proibição do governo em 2015, quando descobriram que as mulheres sofriam abusos e exploração, e que um número incerto de bebês era vendido no mercado ilegal. Milhares de quilômetros ao sul da Ucrânia, eu fico sabendo que essas histórias de terror estão acontecendo em uma das mais novas fronteiras desse comércio. É o sonho de toda mulher ouvir um filho ou filha chamando de mamãe. Mas os brancos não devem se aproveitar das mulheres africanas. Nairobi, Quênia. Se eu quero investigar o lado criminoso desse mercado, eu preciso falar com quem conhece criminosos. Sendo assim, meus contatos no Quênia me apresentam essas duas mulheres. Você acha que os pais estrangeiros, sabem que isso está acontecendo? Eles se importam? Eles não se importam. Simplesmente ficam felizes porque têm filhos que falam oi papai, oi mamãe. Mas sabem que a mãe de aluguel morreu? Eles vão pensar nisso. E isso vai assombrar vocês. Mary é uma ex-prostituta que agora defende os direitos das profissionais do sexo. A amiga dela, que chamaremos de Michelle, não quer ser identificada, porque ela recruta mulheres quenianas para se tornarem mães de aluguel.
Ela diz que a atividade oferece uma solução para a pobreza extrema se for feita de forma correta. Quando se gera uma criança, se coloca uma vida no mundo. E isso deveria ser tratado com respeito. E deviam se importar com a pessoa que está passando pela gestação. Certo. Mas no Quênia, as mulheres estão sofrendo. De verdade, as mulheres estão sofrendo. Os mercados de barriga de aluguel não regulamentados estão se expandindo em todo o mundo, principalmente em países como México, a Colômbia e aqui mesmo, no Quênia. Mary e Michelle me disseram que pode ser um negócio muito sujo, que opera nas sombras de Nairobi. Você ouve muitas histórias sobre mulheres sendo exploradas, não recebendo o que foi prometido, tendo direitos violados. Sim, é isso mesmo. Sempre acontece. É mesmo? Você ouve muito isso? Sim. Elas contam histórias horríveis de mães de aluguel morrendo durante o parto. Outras mantidas em cativeiro por meses. E tudo isso pelo produto que cresce em seu ventre. Todo o processo custa dezenas de milhares de dólares. Mas muitas mães de aluguel recebem apenas $500. O dinheiro que elas recebem é irrisório. E quem fica com o resto? Porque a gente sabe que é muito caro. O agente fica com o dinheiro. Esses agentes são os pilares de uma cadeia clandestina que conecta casais estrangeiros da Europa e dos Estados Unidos com médicos quenianos e, é claro, as mães de aluguel. A razão por que essas coisas estão acontecendo clandestinamente é porque o governo não legaliza a barriga de aluguel. Mas eles conseguem realizar essa atividade no Quênia de várias formas. A barriga de aluguel não é tecnicamente ilegal no Quênia. Na verdade, a atividade é anunciada abertamente. Mas não há leis específicas que a regulem. Isso significa que os casais devem contratar advogados caros para lidar com as leis de tráfico de crianças do país. O que, ironicamente, acaba alimentando agentes mais baratos do mercado ilegal, como Michelle. É para dar a volta por aqui? É. Segue reto. Reto. Hoje, ela planeja recrutar mais uma mãe de aluguel numa favela de Nairobi. Por aqui, né? Essa rotatória não é muito segura. Tem muito sequestrador. Entendi. Temos que ter cuidado. Sequestrador? Se eles tentarem nos intimidar, trave a porta. Mercado Ilegal com Mariana Van Zeller. Longe da zona turística de Nairobi, Michelle se oferece para me mostrar como ela recruta as mães de aluguel. Para onde a gente está indo? Vamos encontrar uma moça que está grávida. Ela vai ser mãe de aluguel para um casal que é lá da Alemanha. E por que acha que ela seria uma boa mãe de aluguel? Ela é muito inteligente, é mãe solo e é uma profissional do sexo. Uau. Acontece que a Michelle é cafetina. E as mulheres que ela recruta são prostitutas. Um fato que ela não menciona para os casais estrangeiros. Você acha que tem um estigma contra as profissionais do sexo que fariam esses casais desistirem delas como mães de aluguel? Tem um estigma, sim, porque todo mundo sabe o que significa ser uma profissional do sexo. Pois é. A Michelle alega que faz isso para empoderar as mulheres carentes do país. Aqui? Michelle, você vai sair? A gente vai ficar aqui esperando. Tudo bem. Ok. Ela entrou. Toma, confere se você consegue ouvir. Consegue ouvir? Não. Pronto, olha ela ali. Você consegue ouvir agora? Sim. O que aconteceu? Por que você tá com medo? É que trabalhar assim... Ela perguntou. Engravidar são coisas por que você está com medo? Entende? Fica calmo. E a moça disse, trabalhar com sexo e ficar grávida são coisas diferentes. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Ela perguntou, depois de dar à luz, quanto tempo vou ficar com a criança? A Michelle disse, vão levar a criança imediatamente? Como vou conhecer meu filho? Como vou me lembrar do meu filho depois disso? Ela está chamando de meu filho? Sim, meu filho, meu filho. A Michelle está dizendo, estou lhe dando um trabalho, você não quer?
Você vai ter mais Você dinheiro. não quer uma vida melhor? A moça disse, se eles me pagarem mais e contanto que meus filhos tenham uma vida melhor... Ah, então quer dizer que ela gostou da ideia. Eu topo contanto que eu ganho dinheiro. Elas fecharam o acordo. Tá se sentindo bem? Eu tô feliz, mas precisamos ir. Agora eu vou falar com o casal. Ah, quer fazer isso agora? É, negociar. Em alguns mercados ilegais, é difícil diferenciar os mocinhos dos vilões. Eu ainda não consegui decidir se a Michelle está ajudando as mulheres do Quênia ou simplesmente ajudando a si mesma. Ela alega que as está libertando dos perigos da prostituição, mas pode estar guiando todas elas para uma atividade tão perigosa quanto. Na manhã seguinte, Mary me leva para conhecer uma ex-mãe de aluguel chamada Ashley, que vivenciou esses perigos em primeira mão. A minha mãe teve 5 filhos. Ela era mãe solo. Eu vi o quanto ela sofreu para criar a gente. Então eu tive que me tornar profissional de sexo. Cerca de 1 ano atrás, Ashley foi abordada por uma agente. Uma mulher queniana muito bem vestida num carrão de luxo, que começou a treiná-la. Ela trouxe um vestido bonito, brincos bonitos, sapato alto, porque é disso que eu gosto. Quando Ashley concordou em ser uma mãe de aluguel, a agente a levou até uma clínica de fertilização, onde implantaram um embrião e prometeram que ela receberia pouco mais de $800. Você pediu alguma informação sobre os pais? Ah, eu pedi, mas disseram que não, que era confidencial. Eu era paga para não saber de nada, apenas para entregar o que eles queriam. Ashley recebeu uma lista de regras bem rígidas. Ela não podia contar a ninguém sobre o que estava fazendo, não podia falar com ninguém e não podia sequer sair do apartamento. Você não pode ter amigos. Você não achou estranho não permitirem que você saísse de casa? Disseram que era por motivos de segurança. E se eu decidisse fugir com o bebê? E se eu decidisse abortar? O aluguel de Ashley era pago e toda semana alguém vinha lhe trazer comida. Às vezes era um homem, outras vezes uma mulher, mas sempre estavam de máscara. Ah, então você não conseguia ver quem era? Não. Eles disseram que não era pra contar pra ninguém. Mas por que você não contou? Porque eu ouvi umas histórias que se você não cumprir o combinado, eles podem te matar. O que aconteceu em seguida realmente quase matou Ashley. Ela começou a sentir cólicas e a sangrar. Estava entrando em trabalho de parto. Ashley foi levada às pressas para o hospital. Eles sabiam que você era uma mãe de aluguel ou acharam que era só uma gestante? Ninguém me perguntou nada. Ninguém nem conversou comigo. E você não viu o bebê? Você não se lembra do parto? Era um menino, mas depois do parto eu nunca mais o vi. Disseram que iam me dar uma injeção para eu parar de sangrar, porque eu estava sangrando muito. E aí você acordou em outro hospital? Isso. E aí disseram, você tá liberada. A agente que tinha recrutado Ashley sumiu. Eles nem se importariam se eu tivesse morrido ou perdido sangue até morrer. Não seria problema deles. Eles pegaram o que queriam e sumiram. Então não te pagaram o valor que tinham combinado? Não. Eles me roubaram. Eu fui usada. Em algum momento você pensou em denunciar a polícia o que aconteceu com você? Eu não tinha como provar que a minha história é verdadeira. Nessa atividade tão misteriosa, sem regulamentos claros, uma mulher vulnerável como Ashley tinha pouca segurança. Ela nunca assinou um contrato. Ela só tinha o número do celular da agente. Eu liguei para o número que a mulher tinha me dado. Mas já estava desconectado. O número chamado não se encontra mais em serviço. Verifique o número e tente novamente. Quando essas moças vêm dos povoados, praticamente não tem qualquer instrução.
E elas são pobres. Estão fazendo isso por desespero. Então eu tento corromper a mente delas. Ele pede para chamá-lo de Peter. Não é o agente que enganou a Ashley, mas desempenha o mesmo papel nesse mercado de mães de aluguel. Por que você usou o termo corromper? Porque o sonho delas é ter dinheiro. Eu transformo o sonho delas em outra coisa. Isso não é corromper a pessoa? Mas você acha que isso é bom ou ruim? Não é a coisa mais correta do mundo. Mas eu trabalho com isso para ganhar dinheiro.